Esse momento dos dízimos, das ofertas, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, salmo muito conhecido. Nós vamos ler 3 textos e pensar um pouquinho sobre por que nós dizimamos, por que nós ofertamos na casa de Deus, amém? Salmo capítulo 23, ou Salmo 23, mais correto dizendo, diz assim, versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 6, versículo 33. Um texto que o Alexandre pregou esses dias atrás aqui no templo. Mateus capítulo 6, versículo 33, bem conhecido também, fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repita comigo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Passa uma página na sua Bíblia e leia comigo alguns versículos agora isolados, a respeito da como que nós procedemos diante da lei e diante das coisas que Jesus ou que Moisés nos ordenou fazer. Uma página anterior, na verdade, a Bíblia fala a respeito do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, Jesus ele fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, e ele cumpriu cabalmente a lei. E a lei, na verdade, ela é muito mais branda, se a gente pensar, aos olhos de hoje, é muito mais branda do que para nós, porque apesar de nós vivermos na graça, para a gente é um pouquinho mais complicado, porque se você ler comigo ali, por exemplo, Mateus 5, versículo 27, fala assim, 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Outro versículo, 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Esse é o padrão de Jesus, esse é o padrão da Bíblia, esse é o padrão do Novo Testamento. Por que nós lemos essas 3 partes antes de a gente ofertar e dizimar na casa de Deus hoje? Primeira, a respeito do Salmo 23, porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da forma equivocada. Nós criamos um Jesus imaginário, e nós nos relacionamos com um Jesus imaginário que não existe na palavra, e por se comunicar ou se relacionar com Jesus imaginário, muitas pessoas têm entrado por essa porta e saído pelaquela outra. Hoje nós somos 42 milhões de evangélicos no Brasil. Poderíamos dar graças a Deus, ou glória a Deus por isso, mas existe hoje uma estimativa que existe no mínimo o dobro de pessoas ex-evangélicas. Pessoas que estão se relacionando com Jesus, ou fabricando Jesus da forma errada, ou se relacionando com Jesus da forma errada. O Salmo 23 nos ensina uma coisa que é muito pregado, muito falado. O Senhor é meu pastor, que você leu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia fala que Ele nada vai te faltar, não é nada que vai sobrar para você. Prosperidade à luz da Bíblia não é ter muito, é ter sempre. Prosperidade à luz da Bíblia não é ter muito, é ter sempre. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Acontecer alguma circunstância, nada vai me faltar. Outro versículo a gente leu, Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia diz? Estas coisas, se você ler um pouquinho, volta ali comigo na leitura, Mateus 6, 33, vai falar, buscar em primeiro lugar, e ele fala do 25 ao 31, a gente nem vai ler, deixa eu resumir para você. Ele está falando sobre os gentios que ficam procurando ou preocupados com coisas dessa vida, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, qual vai ser minha moradia. E ele fala assim, aos gentios, as pessoas que não conhecem a Deus que procuram isso, vocês buscam o reino e a sua justiça, e essas coisas que eles buscam, eu vou dar para você. E a Bíblia fala que estas coisas é comida, bebida e vestuário. Não é uma coisa que vai sobrar para você,
é o básico. Deus e Jesus sempre prometeu o básico para você, e isso nunca vai faltar. Você vai conquistar, você pode ser próspero financeiramente, no sentido de ter muito, com o seu esforço. Mas Jesus prometeu, não vai faltar, e essas coisas eu vou ter na sua vida, quando você me buscar em primeiro lugar. Complementando a respeito disso, a gente leu em Mateus 7, a respeito de cumprimento da lei. E por que eu quis ler esse versículo? Antes da gente dizimar e ofertar. Porque muitas vezes nós cumprimos apenas por obrigação. E eu quis ler isso aqui porque a Bíblia fala que é mais do que um ato. Deus abençoa nossas intenções no nosso coração. Muito mais do que um ato que você faz aqui, que vai ser trazer o seu dízimo e a sua oferta. Deus abençoa a intenção da forma como você traz aqui. E qual que é a intenção do seu coração, trazer o dízimo e a oferta nessa noite? Eu falo isso não como peso, mas queria que você reavaliasse, porque para você não crer e não fazer parte dessa gama de 84 milhões de evangélicos que falam que professam, ou que professaram uma fé no Senhor Jesus, e saíram, se decepcionaram, abandonaram a Deus. E eu listei aqui 5 motivos, ou na minha visão particular, 5 motivos que a gente pode dar oferta e dízimo errado na casa de Deus. O primeiro deles é investimento. Na verdade, o dízimo, dinheiro, dízimo e oferta fala muito a respeito de quem nós somos. Quando você oferta, quando você dizima, você está falando quem eu sou para Deus. Quem eu sou. E o primeiro deles é investimento. Você trata o gasofilácio, você vem entregar um dinheiro, um dízimo, uma oferta, como uma forma de você investir. Eu estou colocando meu dízimo e minha oferta, mas eu sei que o Senhor vai abençoar 10 vezes mais. O Senhor vai fazer multiplicar esse dinheiro. Na verdade, o que você está falando para Deus é que você está fazendo isso aqui um poço onde você pode jogar uma moedinha e tudo vai acontecer de bom. Talvez você se relacione assim com pessoas, você só se relaciona com investimento. Eu só vou investir na vida de tal pessoa se ela puder me retornar alguma coisa. Isso não é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é você dar sem medidas, é o amor sem medidas. A dinâmica do reino não é para você investir, como fazer um investimento a si próprio. Eu vou ofertar, mas eu vou receber 10 vezes mais. O segundo motivo que eu acho errado, eu, Adriano, acho errado, é você fazer por obediência. Muitas vezes nós dizimamos, ofertamos, usamos o versículo de Malaquias 3, e falamos que se a gente não abençoar, ou a gente não entregar nosso dízimo e oferta, o que vai acontecer? Devorador vai vir atrás da gente, devorador vai roubar tudo nosso. E daí, por medo de não acontecer isso, você traz o seu dízimo e a sua oferta, principalmente o seu dízimo. Talvez você não oferte, mas principalmente o seu dízimo. Por quê? Porque você quer se ver livre, você está com medo que o devorador vai atrás de você. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos no tempo da graça, e não no tempo da lei. Apesar que o dízimo não é lei, dízimo é princípio, porque dízimo está desde Gênesis 4. Quando você obedece aqui com medo, na verdade você está obedecendo um mandamento. E não existe mais mandamentos a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Terceiro motivo que você poderia dar seu dízimo, sua oferta errada aqui é por visão, uma visão financeira. Eu vou patrocinar a Igreja Batista Nacional, porque ela está crescendo, ela vai investir nas crianças, ela vai investir nos jovens, ela vai investir em pessoas. E quando você não estiver vendo esse investimento, você vai investir? Quando você não estiver vendo, você vai depositar o seu dízimo, a sua oferta aqui no gasofilácio? Porque muitas vezes você quer ofertar e dizimar, mas você quer ficar no controle. E aí, pastor, o que você fez com o dinheiro? A palavra de Deus fala, trazei o dízimo à casa do tesouro. A administração vai cuidar. Outro motivo que você pode dar, então a gente deu, primeiro, investimento. Segundo, obediência. Terceiro, uma visão equivocada. O quarto, gratidão. Eu vou ofertar na casa de Deus porque eu estou grato. Meu Deus, Deus me deu uma bênção, hoje eu preciso ir lá e vou ofertar na casa do Senhor. A Bíblia não fala para você ofertar com gratidão. A gratidão, ela gera alegria. E muitas vezes é pregado aqui a respeito de 2 Coríntios, capítulo 9, fala a respeito disso. Você não deve dar ofertar com tristeza ou com dor ou por necessidade, mas você deve ofertar com alegria. Quando você oferta com alegria, é sem motivos. Porque se você ofertou com gratidão, é porque você recebeu algo antes. E quando você não receber, você vai ofertar? Quando você não receber nada, você vem aqui ofertar e dizimar? Quinto motivo, a compaixão. Adriano, compaixão.
Porque as pessoas, elas estão amando de uma forma errada. Uma vez eu ministrei aqui no culto de quarta-feira a respeito do amor a si mesmo. Jesus, ele fala, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você deve amar o seu próximo, eu devo amar o Maico na mesma medida que eu me amo. Porque se eu amo ele mais, eu estou errado. Se eu amo ele menos, eu estou errado. Eu tenho que amar na mesma medida. Quando eu amo na mesma medida, eu sei o que eu preciso ofertar. No meu coração não há um peso para me ofertar, porque alguém falou o que é para me ofertar. No meu coração está dando aqui simplesmente por liberalidade. E o sexto motivo, que seria o da adoração, e que está em 2 Coríntios capítulo 9, você pode ver a respeito da liberalidade. Você ofertar sem motivo nenhum. Eu queria que você pensasse, porque eu posso falar aqui, mas eu não conheço a mente de ninguém. Eu não sei o que está passando na sua mente. Só você com Deus pode saber. Mas eu queria falar isso a respeito da oferta e do dízimo, para você não ofertar ou não ter um relacionamento com Deus de uma forma equivocada. De você colocar expectativas em Deus, criar um Deus imaginário que não existe. Você possa se relacionar com Deus da forma correta. Amém? Estão todos liberados para ofertar e dizimar na casa de Deus. Vou deixar comigo agora. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra. Lavado pelo sangue eu serei. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos orar pelo dízimo e pela oferta. Impõe as suas mãos, você que ofertou, você que dizimou, e você que não trouxe nada também na casa de Deus, porque não tinha condições para ofertar e dizimar. Senhor, apresentamos esses dízimos, essas ofertas, nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor, meu Deus, vai fazer um bom trabalho através da direção, investindo em pessoas, ganhando almas, ampliando o seu reino. Pai, que o Senhor possa honrar essas pessoas que trouxeram, meu Deus, o seu dízimo, a sua oferta, com os motivos certos, com o coração, meu Deus, liberal diante do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar também quem não trouxe dinheiro na sua casa. Que o Senhor possa abrir as portas do céu, possa abrir as portas do emprego, possa, meu Deus, liberar, meu Deus, qualquer decisão judicial. Ó Pai, em nome de Jesus, nós confiamos e entregamos nosso dinheiro nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Deve ser o sexto livro do Novo Testamento. Oitavo, por aí. 1 Samuel, capítulo 16.
16, verso 7, diz assim a palavra de Deus: Entretanto, Iavé assegurou a Samuel. 1 Samuel 16, verso 7. Entretanto, Iavé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda, o Senhor vê o coração. Amém, amados? Amém? Vamos pregar nesta noite uma mensagem com o tema: quem realmente somos. Saudade da irmã Cleusa cantando aqui. Quem realmente somos. Por que, amados, esse tema? Porque o texto lido é bastante sugestivo, é bastante intrigante. Eu quero, nesse início de noite, dizer que é um momento de introspecção, reflexão e confronto, até porque nós cristãos precisamos ser confrontados de vez em sempre. Alguém aqui é super espiritual? Super santo? Nota 10 em tudo? Ninguém existe assim. Ninguém é assim. Então, esse tipo de confronto, ele é necessário, é edificante, mexe com as nossas estruturas, como diz aquela música de Zaqueu, né? Mexe com minha estrutura. Precisamos realmente, amados, reconhecer, ver quem somos, para que possamos melhorar. Diga: eu reconheço que eu preciso melhorar. Jesus nos disse uma frase bastante interessante: guarde o teu coração, pois dele procedem as saídas, as fontes da vida. Tudo que você faz de certo ou de errado, amado, passa pelo seu coração intelectual e pelo seu coração emocional. É uma coisa tão rápida que você pensa que o emocional não funciona. Eu pensei, eu fiz, mas você pensou, automaticamente sentiu e depois você reagiu. É uma fração de segundos. O nosso coração racional, o nosso coração intelectual, é bem juntinho com o coração emocional. Guarde, pois, o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Quero trazer aqui algumas palavras de Salomão, junto com essa de Jesus. Salomão escreveu o seguinte: não invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Não, vou ficar na igreja um tempo aí, uns 3, 4, 5 anos, se der certo eu fico, se não der eu vazo. Aí você não está temendo o Senhor. Isso não é temor de Deus. O que é isso? Qualquer coisa, menos temor de Deus. Você viu a Gisele Bündchen, como ela esguia? Você viu aquele lá, como é que é? Tom Cruise, aquele outro brasileiro que estava com câncer uns tempos atrás, esqueci o nome dele, o Giannichini. Olha, o cara ele é o cara. Não te invejes os pecadores em teu coração. Já falaram que se o Silvio Santos convertesse, ele seria um grande pregador.
Coitado, ele vai ter que chorar muito, dobrar muito o joelho dele, se humilhar bastante na presença de Deus, para, quem sabe, talvez Deus possa usá-lo. Não invejes o ímpio em teu coração. Diz ainda Salomão: filho meu, ouve, torna-te sábio e dirige o teu coração pelo caminho. A palavra caminho na Bíblia está com C maiúsculo, olha só, interessante. Filho meu, guarde o teu coração, torna-te sábio e dirige o teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. O que é indolência, amado? Indolência: insensível, preguiçoso, desleixado, negligente, os vestirá de trapos. Continua Salomão falando aqui algo interessante: ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe quando for idosa. Isso aqui é para todo aquele que ainda tem pai, que ainda tem mãe. Salomão continua falando: compre a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. O que Salomão quis dizer com essa frase aqui, amado? Você quer ter conhecimento? Você quer realmente ser uma pessoa bastante inteirada? Pague o preço da leitura. Conhecimento nesse contexto não cai do céu. Você tem que comprar um livro ou entrar num computador, que a internet é um livro eletrônico, e gastar tempo ali queimando a pestana para que você se intere de um assunto. Diz aqui ainda Salomão: que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu à luz. Que exulte, a palavra exultar é experimentar e exprimir uma grande alegria. Filho meu, dá-me o teu coração. Onde eu quero chegar com isso, amado? Que nossa aparência exterior, no aspecto moral e no aspecto espiritual, não nos leva a lugar algum. Salmo 139, verso do 7 ao 12, conhecido dos crentes mais velhos. O que diz ali? Para onde me irei do teu espírito? Expressa o salmista. Para onde fugirei de tua face? E ele vai exemplificando: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, ali tu estás também. Meu Deus. Se tomar as asas da alva, você vê, sabe aquela luzinha da madrugada, bem pequenininha, você vai ao encontro dela. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, o que é isso? Não, eu vou fazer essa coisa errada aqui, está no escuro, ninguém vai ver. A Bíblia diz que Deus vê. Aleluia. Se disser de certo que as trevas me encobrem de ti, ou que as trevas me encobrirão, diz a Bíblia aqui, então a noite será luz à roda de mim ou de você. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, pois a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amados, saber culturalmente que de Deus ninguém escapa, todo mundo sabe. Mas essas colocações são tão interessantes que nos levam a detalhes, que nos levam a entender detalhes do agir de Deus em nossa vida e das limitações do homem em relação a Deus. A Bíblia nos conta uma história.
que os crentes mais velhos aqui já conhecem, mas eu faço questão de falar rapidamente e aplicá-la em nossas vidas. A história de um homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem de muitas honras, mas Naamã, diz a Bíblia, era um homem leproso. Ele ficou sabendo lá na Síria, ele ficou sabendo que lá em Israel ele ia ter que andar muito, ele poderia ser curado. O Deus de um profeta lá poderia curá-lo. Soube lá de uma conversa pela funcionária da casa, que lá em Israel tinha um Deus assim, e ele partiu para Israel. Foi para lá. Chegou lá querendo ser recebido com honras e elogios. Parou tudo, se desencorajou, se desanimou e não quis cumprir a receita que ele ouviu do profeta. Ele teria que tomar banho 7 vezes no Jordão para depois ficar purificado. Ele deve ter pensado: sou um general de guerra, sou um cara, não falou eu sou poderoso, mas se sentia poderoso. Tomar banho 7 vezes no Seputuba? Para. Chegaram nele, conversaram com ele, até que ele foi, se lavou no rio por 7 vezes, foi purificado da lepra. Mas o que eu quero no momento, amado, não é exaltar o milagre de Deus. Eu não quero nesse texto exaltar o milagre de Deus. Onde eu quero chegar com esse texto e com essa história do Antigo Testamento? Falar para mim, falar para você, pensarmos e repensarmos que por muitas e muitas vezes, todas as glórias humanas e terrenas, todas as honras humanas e terrenas, nada podem fazer por nós. Orei por um homem no hospital um dia atrás. Ele estava em fase terminal de câncer. Sempre foi um homem religioso, mas não era convertido a Jesus. E ali, naqueles últimos momentos dele no hospital Santa Ângela aqui, orei por ele, expliquei mais uma vez a palavra de Deus para ele. Ele entendeu muito bem. Fiz o apelo na frente da filha dele, e ele deu a entender honestamente e humildemente, recebeu Jesus como Salvador. Passou mais ali uns 2 dias, ele foi levado para a eternidade. Mas na última hora, ele exercitou a humildade de receber Jesus como Senhor da vida dele. Onde quero chegar? Há momentos que nós, com todos os doutorados e outros títulos mais, todos os nossos títulos, nada podem fazer por nós. Nós podemos até enganar os homens, podemos até enganar o nosso cônjuge, mas a Deus ninguém engana. Naamã reconheceu que todos os títulos que ele tinha, que eram títulos bons, muito bons, mas a lepra estava levando ele. E eu e você, amado, nos dias de hoje, não podemos deixar que uma lepra chamada pecado, que nos afasta de Deus, nós não podemos deixar que isso governe a nossa vida. Disse Salomão, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. Todos os caminhos são puros aos olhos do homem, mas o Senhor Deus pesa o espírito. Salomão continua dizendo:
confie ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Eu pergunto a você que me ouve: como tem estado o seu coração? Não podemos permitir, amados, que esta lepra, chamada pecado, governe a nossa vida. Eu não estou aqui para exaltar o que o pecado pode fazer no homem, mas para exaltar que em Cristo há uma vida melhor. Eu não estou aqui para falar mal da escravidão do pecado, porque no íntimo todo ser humano sabe, mas estou aqui para dizer que a liberdade em Cristo é melhor, infinitamente melhor. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz o seguinte: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Deixando todo o embaraço. Sabe o que é embaraço, amado? Telex free. Sabe o que é embaraço? Namoro de jovem, 18, 19 anos, é complicado. A pessoa está longe ainda para poder casar, até é crente verdadeiro, amém, mas você fala para ele: olha, não é o momento, você está entrando na faculdade agora, você quer namorar para quê, cara? Isso vai ser um peso na sua vida, vai ser uma complicação, vai ser um compromisso maior, vai ser uma tentação maior, não é momento, não é de Deus, pare com isso, não adianta. O jovem quer quebrar a cara, deixa aí, ué. Igreja não é um conjunto de proibições, igreja ensina o caminho da verdade, ensina a essência da palavra de Deus, ensina a lógica da vida, porque quem já viveu sabe disso, quem tem mais de 40 sabe disso. Então você que é jovem, adolescente, pastor não proíbe você de errar, pastor não consegue cuidar de você 25 horas por dia, é impossível, e também não é de Deus. É de Deus que você conheça a palavra, daí para frente é só com você. A igreja não vai responsabilizar pelos seus erros. Você que tem 17, 18 anos e quer namorar, eu quero mandar um recadinho para você: não é o tempo de Deus para a sua vida. Estude, aprenda uma profissão, para lá na frente você poder se envolver com isso. Não é momento, não é momento, não é momento. Embaraço, deixemos todo o embaraço. Não, eu vou ganhar ela para Jesus. Aí ela fala: vou ganhar ele para Jesus. E olha, às vezes não ganha não, hein? Tenho visto muitas pessoas na igreja pagando um preço caro, sofrendo feito um desgraçado. Eu vou ganhar ele para Jesus, e não ganha. E aí, meu amigo, depois vem os espinhos, depois vem os espetos. Ah, pastor, que sofrimento. Eu não te falei? Agora aguenta. Você não escolheu? Nós vivemos de escolha, igreja, nós vivemos de escolha. Você não escolheu com quem você ia casar? Escolheu ou não escolheu? Você não escolheu o curso que você queria fazer na faculdade? Escolheu ou não escolheu? Nós vivemos de escolhas. E as consequências boas ou ruins, elas hão de vir e com certeza virão. Por isso a Bíblia é muito clara, falando para os filhos: filho, ouça o teu pai, ouça a tua mãe. Diz o apóstolo Paulo, para quem está na graça de Cristo, ele diz bem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Para que nós sejamos cheios das bênçãos de Deus em nossa vida? Permaneceremos no pecado? Não, nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós como cristãos, amados, não podemos viver na prática do pecado. Nós como cristãos não podemos nos conformar com a presença de algum tipo de pecado que nos agrada, mas também não quero apresentar isso para você como uma lei,
Oh, Deus vai pesar a mão na sua vida. Não, não, não. Eu quero dizer para você, amado, é que seguir a Jesus de verdade é melhor do que servir pela metade. Ó, frase bonita, hein? Nem tinha pensado nisso. Seguir Jesus de verdade é melhor do que servir Jesus pela metade. Vou colocar no Face essa frase. No zap zap da vida por aí. Enganoso é o coração, disse o profeta Jeremias, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí vem um ditado, amado, como não ser enganado pelo nosso coração? Sabe como? É você guardar os princípios da palavra. Quando você guarda os princípios da palavra, a palavra de Deus te alerta. Opa, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, eu fiz aquilo, peraí, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, Paulo falou assim, pronto, você tem uma luz, você tem uma luz, quem realmente somos? A Bíblia diz que o Senhor Deus, amados, esquadrinha os nossos corações, Ele prova os nossos rins. Sabe o que é isso, amado? Sabe o que é isso? Ele está lá, Ele entra no mais profundo do nosso ser e pesa tudo que deve ser pesado. Que vantagem teria Deus conhecer os nossos rins, o nosso coração, se Ele não pesasse na balança dele? Disse Jesus, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Nós podemos, amado, fugir de muitas pessoas, mas de Deus ninguém escapa, e a Bíblia diz que Deus vê o coração do homem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundícia. Quem falou isso? Jesus. O que é sepulcro caiado? A pessoa até não consegue pensar disso. Sepulcro caiado é uma sepultura com alguém ali dentro, que se passa uma mão de cal ali, ou uma tinta, e fica bonito, mas por dentro não está bonito. Por dentro não é algo bonito. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, porque eles se vangloriavam em se auto-enganarem. Diz o Salmo 37, verso do 1 ao 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você já viu falar aquela frase que no Brasil parece que compensa ser corrupto? O cara rouba 100 milhões, depois fica 4 anos preso e continua rico. Não te indignes por causa dos malfeitores, deixa eles para lá, amado. O nosso alvo não é ser rico, o nosso alvo é Jesus. Não estou desprezando o lado financeiro da vida. Isso é importante, mas o mais importante é você ter paz de espírito e viver na bênção de Cristo. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Há um dia que o livro da vida será aberto e será lido, e todos ouvirão. Cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, tenha prazer no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Igreja, há momentos que nós precisamos relembrar as promessas de Deus para as nossas vidas. E há momentos que você já se sentiu tão sozinho, ou se sentirá tão sozinho, você vai procurar alguém para orar com você e não vai encontrar, e a única coisa que manterá a sua fé viva
são as promessas da palavra de Deus. Todo mundo pode te abandonar, mas as promessas da palavra não te abandonarão. O apóstolo Paulo, ao fazer a obra de Deus, passou por muitas situações difíceis. E às vezes, quando enfrentamos dificuldades, amados, ao fazermos a obra, muitos de nós reclamamos, murmuramos, pensamos em desistir, em entregar tudo para o pastor Orlando e ele que se vire. Igreja é um corpo. Cada órgão do corpo tem uma finalidade. Quem realmente somos, igreja? É momento de reflexão. Quem realmente somos? O apóstolo Paulo fala um pouquinho do sofrimento que ele passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, cada quarentena era 40, menos 1, 39, 5 etapas de 39 chicotadas. Alguém já levou 10 chicotadas aqui? Porque você é crente? Não. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite passei no abismo. Em muitas viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Paulo conviveu, igreja, com os falsos irmãos. Por que nós não podemos conviver? Pastor, está aqui o cargo, eu não quero mais. Aqueles irmãos andaram me caluniando, eu não faço mais nada nessa igreja. Será que Deus te chamou para desistir? Ah, eu não quero conviver com um crente falso, com um crente hipócrita. O apóstolo Paulo conviveu. Você não pode conviver? Quem disse que na igreja só tem gente salvinho, santinho, santarrão e 1000%, 100% espiritual? Vou desistir. Aquele irmão me caluniou, aquela irmã me caluniou. Eu vou parar, pastor. Me mostra uma igreja que não tem problema. E vamos para lá, todo mundo. Para você ver se lá não vai encher de problema. Em trabalho, fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, frio, nudez. E o texto diz que o apóstolo Paulo não desistiu de fazer a obra. Quem realmente somos? Quem realmente somos? Salomão escreveu o seguinte, uma frase muito interessante e conhecida: tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Faça a sua parte, faça, sirva a Deus, faça a sua parte. Tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Porque na sepultura para onde vai? Quem não vai para a sepultura que levanta o braço? Um dia todos partiremos para a eternidade. Lá não tem projeto, não há obra, não há conhecimento, não há sabedoria. Quem realmente somos? Quem realmente somos? O apóstolo Paulo escreve uma carta chamada aos Gálatas. Um dos principais motivos que os Gálatas receberam essa carta é porque eles estavam vivendo um evangelho misturado. O que é evangelho misturado? Ele escreveu bem assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que vocês não obedeçam à verdade, a vós mesmos perante os olhos de quem Jesus fora crucificado? Eu quero saber de uma coisa: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que os Gálatas estavam fazendo? Eles estavam, amados, vivendo a mensagem do Evangelho e trazendo coisas lá do judaísmo para dentro do cristianismo. Tipo assim, agora eu estou na graça, mas vamos colocar bastante coisa da lei dentro da graça. E
Paulo vai advertindo os crentes da Galácia. Fato é que nós não podemos viver uma vida cristã misturada com alguns elementos que eu quero mencionar aqui. Não podemos levar uma vida cristã misturada com proibições rígidas sobre a cultura brasileira. E nem deixar que a cultura brasileira entre muito dentro do Evangelho. Não podemos levar uma vida cristã com os costumes do judaísmo, com costumes de crenças africanas dentro do cristianismo, com os costumes da cultura religiosa romana dentro do Evangelho. Evangelho não precisa dessas coisas, amados. Evangelho, somente ele é poder que transforma o mais vil pecador. Evangelho é sinônimo de vida nova. Evangelho é sinônimo de transformação. Evangelho é sinônimo de libertação. Evangelho é sinônimo de clareza. Evangelho é sinônimo de prazer em servir a Deus. Não podemos ter uma vida cristã, amados, misturado. E Paulo escreve: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis novamente a estar debaixo de uma escravidão. Evangelho é coisa pura, é poder de Deus que liberta. Evangelho traz vida nova. Evangelho não precisa de cultura romana, não precisa de cultura africana, não precisa de cultura brasileira, não precisa de judaísmo e nem de outros ismos mais. O Evangelho, diz o apóstolo, é poder que transforma o mais vil pecador. Quem realmente somos? Eu gosto de falar uma frase: igreja de crente é cheia de ex. E o apóstolo Paulo escreve: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui ele está falando de salvação. Não erreis, nem os devassos. O que é devasso, amado? Uma palavra pouco usada. Devasso é imoral, dissoluto, libertino, licencioso, depravado, corrompido, degenerado, despudorado, indecente, pervertido. Nós sabemos o que é então, agora o que é devasso. Nem os idólatras, todo mundo sabe o que é idolatria. Nem os adúlteros, todo mundo sabe o que é adultério. Nem os efeminados. O que é efeminado? Fui lá no dicionário. Que deixou de possuir as maneiras viris, que não possui modos considerados másculos, designação atribuída ao homossexual masculino. Diz dessa pessoa que é demasiadamente delicado, ou seja, o homem não pode ser delicadão, o homem tem que ser macho, pode ser até grosso, é melhor que ele seja grosso, estúpido, idiota, mas homossexual a Bíblia diz não. É lógico que essas outras qualidades negativas, ele vai pagar por isso depois também. Mas a Bíblia chama a atenção do homem para que o homem seja de verdade macho, homem hétero de verdade. E a sociedade evangélica jamais aceitará o que reza a sociedade mundana, que isso é normal. Não é normal. Quem aqui deseja que seu filho seja homossexual? Levanta o braço aí. Alguém deseja isso aí? Está vendo, mas não é normal. Alguém deseja que a sua mulher se apaixone, que a sua filha se apaixone por outra mulher? Levanta o braço, quem deseja isso aqui? Ninguém deseja, porque sabe que é errado. Primeiro que é contra a natureza biológica da pessoa. Segundo, vai contra os princípios da palavra de Deus. Acabou. E Paulo continua. Nem os sodomitas. O que são os sodomitas, hein, amado? Eu vou ter que falar, é chato falar esse assunto, mas
Vamos lá. Pessoa que pratica o sexo anal. Na Bíblia, frise-se o termo masculino, ou seja, o sexo anal entre homens, o homossexualismo, já existia isso na cultura de Israel, 3.000 anos antes de Jesus, e muito para lá já existia isso, mas a palavra de Deus chama isso de sodomia. E continua o apóstolo Paulo falando: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, ou seja, alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Quem foi lavado? Aquele que já recebeu Jesus como Salvador. Mas haveis sido santificado, aquele que tem os seus pecados cravados em Jesus lá na cruz. Mas haveis sido justificado. Jesus é a justiça de Deus imputada no homem, para que o homem pecador seja justo diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus e fala: aquele lá é justificado, aquela lá é justificada, ela está justificada, porque tudo de errado na vida dela ou na vida dele já está no corpo de Jesus. Essa é a doutrina da justificação. Mas haveis sido lavados, como? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então igreja, mano, graças a Deus, igreja cheio de ex. Pior seria se fosse o contrário. Já pensou se todos nós, amados, como igreja, fôssemos a mesma coisa do passado? Meu Deus, olha para quem está do seu lado aí. Ainda bem que igreja é cheio de ex, porque igreja é um organismo vivo, e é o único organismo vivo que vai morar no céu. Que todos saibamos, amados, considerar o que há de maior valor em nossas vidas. Há um antagonismo hoje entre a sociedade e a igreja, e é um antagonismo bom, é um antagonismo que tem que existir, é necessário que exista, é natural que exista. O que é antagonismo entre o mundo e a igreja? Antagonismo, oposição, falta de compatibilidade de ideias, de ponto de vistas, tendência a se comportar de maneira contrária, ou seja, não bate. Você que já é de Jesus mesmo, você que já é de Jesus, aquele estilo de vida mundana não cabe mais na sua vida. Você não tem prazer em viver igual você vivia antes, porque a igreja proíbe? Não, a igreja não proíbe nada, não adianta proibir. O que eu quero exaltar nesse momento, não é a proibição da igreja, é que em Cristo nós somos livres para servirmos a Deus com prazer, andando em santidade. Isso não é um jugo, isso é liberdade. Aproveitando esse antagonismo, vamos falar sobre os valores de uma família mundana e os valores de uma família cristã. Ter bens, ser rico, ter o máximo de dinheiro que puder, custe o que custar. Uma família geralmente mundana tem essa linha. Se for para escolher, escolhe essa linha. É mais importante ter do que ser. Que os filhos homens pratiquem sexo antes do casamento e que eles peguem todas as menininhas que estiverem dando sopa por aí. Essa é a ideia de muitos pais mundanos. Mas ele não quer que os menininhos peguem as filhinhas dele que estão em casa. Que as filhas meninas não se envolvam, mas se for para se envolver, que se envolva com alguém que tenha dinheiro. Casou, não deu certo? Separa. Valor de uma família mundana. Casou, não deu certo? Se separe. Não perca tempo com a igreja. Aproveite a sua juventude.
Já ouvi isso aqui de amigos lá fora, há muito tempo, quando eu era crente novo ainda. Vai para Chapada, rapaz. Pega aquela moto assim, vai para Chapada. Vai curtir a vida. Outro ditado de uma família mundana: não dê dinheiro para a igreja. Uma coisa que eu também já ouvi de perto: sejamos caridosos. E através da nossa boa obra, a cada dia nós conquistaremos um pedacinho da nossa salvação. Eu já ouvi isso. Valores de uma família cristã agora. Ser. O mais importante não é o ter, é o ser. No sentido de caráter. O que os pais mais desejam para os seus filhos? Que ele seja um adorador, estude e se forme numa faculdade. Que o filho seja um homem de Deus, se possível seja um pregador do evangelho. Que mais que uma família cristã deseja? Casou, está com problema no casamento? Faça de tudo, analise, reanalise, reavalie e mantenha o seu casamento. Se envolva com a obra de Deus. O que os pais que servem a Deus querem para os filhos? Que o filho seja um fiel dizimista e um fiel ofertante, porque isso é um princípio de adoração. Que tenhamos o fruto do Espírito, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Quanto à mulher virtuosa, o que a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa? Mulher virtuosa. O coração do seu marido está nela. Sabe por quê? Porque ele sabe que ela é fiel. Mulher virtuosa, o coração do seu marido está nela confiado. Está lá em Provérbios 31. Quanto ao homem, o que a Bíblia fala para o homem? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Paulo fala sobre alguns cooperadores da igreja. Está lá em Romanos 16. Paulo fala sobre alguns nomes que ali estava dizendo: olha, fulanos eram meus cooperadores. Fulano expôs sua cabeça em meu favor. Fulano trabalhou muito por nós. Meus parentes e companheiros se distinguiram entre os irmãos. Nossos cooperadores em Cristo trabalharam no Senhor, trabalhou muito no Senhor. Quem somos realmente? Quem realmente somos? Paulo menciona vários nomes e diz que eles realmente marcaram a sua presença positivamente na igreja primitiva. Fulano trabalhou na obra, fulano foi cooperador, fulano trabalhou muito, Beltrano deu a sua vida por nós. Tudo que você faz hoje, amado, é uma semeadura. Tudo que você não faz, também é uma semeadura. Quem realmente somos? Quem realmente, cada um, somos diante de Deus. E diz aqui o apóstolo João lá no Apocalipse: e viu os mortos grandes e pequenos, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que fazer para ter o seu nome escrito no livro da vida?
o que fazer para ter o seu nome escrito no livro da vida. Receber Jesus de verdade, não tem outra fórmula mágica, é ter Jesus como Senhor, é ter Jesus como teu Salvador, é servir a Jesus compromissadamente com Ele. O que fazer para ter o nome escrito no livro da vida? Receber Jesus como Salvador. Convido você, amada, a fechar os seus olhos. Disse Jesus: vinde a mim cansados e oprimidos. Prezado ouvinte, eu não sei como está a sua vida, e é até bom que eu não saiba. Então você pode falar: o pastor falou tudo lá porque ele sabe da minha vida. Eu não sei e desejo não saber. Chega de uma vida descompromissada com Jesus. Chega de uma vida de pecado. Chega de uma vida de vazio, de angústia, de desorientação espiritual. Jesus é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, Ele é a única verdade para que creiamos e não sejamos decepcionados e envergonhados. Então aqui eu falo para você que ainda não é convertido, mas pode ser convertido a partir de hoje. Como? Recebendo Jesus como Senhor da sua vida. É para você mesmo que eu estou falando. Receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus. É Ele quem vai te mudar. Um dia perguntaram para mim: qual é a lei da sua igreja, pastor Orlando? Eu falei: minha igreja não tem lei, minha igreja tem vida. Você quer vida? A igreja tem. Lei tem que voltar lá para Israel. Eu não quero ir para lá não. 2000 anos atrás, antes de Jesus, eu prefiro a graça que há em Cristo. É a graça que me perdoa. É o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário que pagou os meus pecados, e eu creio em Jesus. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Cristo, receber Jesus como teu Senhor. Ele gerará dentro de você uma vida nova. Uma vida nova. Volto a dizer, evangelho não é um conjunto de leis. Evangelho é vida em Cristo. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. Chega de mundão, chega de angústia, chega de balada, chega de noitada, chega de mundão do pecado, chega. Agora eu quero Jesus. Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. Há alguém nessa noite? Eu insisto às vezes, ou eu repito praticamente a mesma coisa para que a pessoa entenda bem. Entenda bem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É para você, amado, que ainda não desfrutou da graça transformadora de Jesus. Eu quero também saber se há alguém que está desviado e entende que precisa formalmente, perante a igreja, voltar para Cristo. Há alguém que está desviado e quer voltar para Jesus? Levante o teu braço como um sinal. Até porque pode ser que tenha. Há alguém, amado, está pensando em voltar, volto, não volto, volte logo. A Bíblia diz: vem. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos
encorajou e fortaleceu, e continua nos dando o privilégio de podermos pregar a sua palavra. Amém. Glória a Deus.